How are you today? Olá, como estão todos hoje? Here is teacher Cláudia Borges, aqui é a professora Cláudia Borges. Nós vamos começar mais uma English Class. Vamos conferir então nossos conteúdos de hoje. Então esta é a aula 13, o objeto de conhecimento é comparativos e superlativos. O detalhamento é adjetivos longos, comparativos de igualdade, comparativo de inferioridade e superioridade. Então, nesta aula nós vamos aprender a fazer essas comparações em inglês. Então, fiquem bem atentos and let's go! Bem, então, o nosso conteúdo de hoje é superlative, superlativo. Então, o superlativo é algo que se destaca dentre os demais. Então, hoje a gente vai falar alguns exemplos, né? Ver alguns textos relacionados a isso também. E aqui ao meu lado nós temos imagens que nós vamos mostrar para vocês, que são exemplos de superlativos, ok? Então, nós vamos iniciar falando um pouquinho deste casal aqui, né? E por que ele está relacionado com o nosso assunto de superlativo? Vamos já descobrir. Então, acompanha comigo o texto. Então, olha só, nós temos aí o texto, certo? O título é Shortest Married Couple. Shortest Married Couple. Então, a gente vai ler um pouco, né, desse texto que está comentando sobre esse casal aí da foto, right? Vamos ver o que nós temos aí de superlativo relacionado a esse texto. Bom, já no texto aqui, como a gente sempre está acostumado, né? A gente tenta fazer uma relação do título do texto com o assunto ou a imagem, né? A palavra couple, por exemplo, é casal, ok? Então aqui nós temos, né, este homem e esta mulher, couple. A palavra married, a gente já viu anteriormente também em algumas aulas, não foi? A palavra married é casado, né? Casado, casada. E aqui tem uma palavra que está em destaque das demais, está diferenciada. Assim como aqui embaixo também, tudo bem? Ele está em azul, ou seja, essas duas palavras que estão em azul, o autor do texto, a pessoa, né, que organizou o texto está querendo que você fique atento a essa palavra, porque ela é diferente das demais. Ou quer mostrar algo, né, que possa ser aplicado aqui durante a aula. Então aqui, shortest married couple. A palavra short significa curto ou baixo, né? Ok? Então, podemos dizer que aqui, olha, neste caso deste casal, eles são short, não é? Short, tanto ele quanto ela, são baixos. E aqui o nosso texto começa, né? The shortest married couple. The shortest married couple. Are Paulo Gabriel da Silva Barros, né? Que aqui é o Paulo. Este é o Paulo, certo? And Catiúcia Li Oshino. E aí, entre parênteses, Brasil. Por quê? Porque está indicando de onde eles são. Eles são brasileiros, né? Tanto Paulo quanto a Catiúcia. Então, eles são um couple, são um casal de brasileiros, Brazilian couple, né? Então, este casal brasileiro, o que tem a ver com o nosso assunto? Eles são the shortest married couple, né? O casal mais baixo, né? E até agora que foi medido, certo? São eles dois. Por quê? Olha aqui, measuring a combined height of 108.1 and 0.41 centímetros, ok? Então, isso aqui, combined, tá? Eles dois juntos, a combined, certo? Então, eles medindo eles juntos, dá esse total, right? Essa outra medida aqui, né? Essa outra medida em Londres que o pessoal utiliza também, tá? Então, onde foi verified? Onde foi verificado? Onde foi medido isso, né? Lá nessa cidade, Itapeva, São Paulo.
Quando foi feita essa medição neles, né, para verificar essa altura deles dois? On November, que dia? On 3rd, no dia 3, não é? 2016, certo? Então, essa medição foi feita aqui nesta data, right? E pelo que eu vi, pelo que eu li até agora também, eles continuam sendo o casal mais baixo ainda, né? De relação a todos os outros casais, certo? Continuando um pouquinho mais. Paulo Gabriel da Silva Barros measures 90.28 centímetros, ok? Então, 90 centímetros, right? E aqui é outra medida também que eles utilizam, né? Em outros países, certo? And Catiúcia Yoshino measure 90.1 ou 91.13 centímetros. Então, é um centímetrozinho a mais, não é? Do que o Paulo Gabriel, ok? Então, eles dois medem aquela quantidade que vocês viram anteriormente, certo? Então, the couple got married on 17th September 2016, ok? Então, the couple, o casal. Got. A palavra got, né? Vem do presente get, né? Em geral, quando a gente utiliza se casou, se casar, né? Se casou, se casaram, a gente utiliza esse verbo aqui, ó, get, tudo bem? Mas como estão falando do passado, o passado de get é got. Então, got married on 17th September 2016, ok? Então, essas são as informações a respeito deste casal aqui. The shortest. The shortest. Bem, então vocês puderam perceber que neste texto que a gente viu, a palavra the shortest é um exemplo de superlativo, ok? Continuando, falamos um pouquinho desse casal, vimos que ele é um exemplo, né, do nosso uso do superlativo, porque eles são the shortest, eles são o casal mais baixo, né, o casal que é casado mesmo, né, vivem juntos, convivem, mais baixo, os dois juntinhos, né, ok? E agora nós vamos ver um outro exemplo de superlativo, que é a respeito desta imagem aqui. Vamos ver o texto a respeito deste animal. Let's check. Então, aqui nós temos o text. O título é Tommy, the tallest steer. Tommy, the tallest steer. Então, aí vocês têm um título, né? Tommy, que é o nome do animal, ok? Esse animal aqui que está na imagem, certo? Então, este aqui é o Tommy, right? Então, 2 pontos aí, né? Você pode observar a imagem aqui, certo? The tallest steer. Novamente, people, nesta imagem, vocês podem observar aqui, ó, que tem duas palavras aqui em destaque que estão em azul, né? A mesma coisa aconteceu bem aqui, ó. Ou seja, tem algo aí nesta imagem que é para destacar, para que vocês possam observar melhor esta imagem aí, ok? Então, vamos acompanhar aqui comigo, né? Tommy, the tallest steer, ok? Diz o seguinte. Standing over 1 meter and 87 centimeters, né? Então, ele tem 1 metro, ok? Ó, 1 meter and 87 centimeters. Então, aqui, ó, esta é uma outra medida também, né? 6 feet and 1 inch, certo? Um outro tipo de medida que também utilizo nos Estados Unidos, na Inglaterra também utilizo, certo? Aqui a palavra tall, né? De altura. Então, ele tem 1 meter and 87 centimeters, né? Tall, de altura. Aí ele comenta, Tommy isn't your average steer. Steer é a palavra novilho, né? Então, ele não é um novilho qualquer. Ele não está nessa média
dos outros novilhos que tem por aí. Então, aqui diz o seguinte, continua um pouquinho falando sobre ele. In fact, na verdade, the handsome 13-year-old bovine. Então, quantos anos ele tem? Ele tem 13 anos. 13-year-old, né? Então, esse bonito boi, né? Bovino aqui, bovino, boi. Is the tallest living steer. Então, aqui está aquela palavra que está em destaque, a mesma que apareceu aqui, ó. Então, o que está dizendo aqui? A palavra tall significa alto, ok? Quando eu acrescentei este pedacinho e esta palavra aqui, ó, eu estou destacando algo em relação a superlativo, é algo maior do que os outros. Ou seja, o Tommy, ele é o mais alto steer living, né? Ele é o mais alto novilho, né, que está vivo até hoje, ok? Por que que as pessoas acham isso? Vamos conferir então as informações sobre o Tommy. Então aqui continua. Live in Massachusetts, this unique example of purebred brown Swiss has made history as the tallest steer ever, living or otherwise reaching heights never seen before. Então, onde que ele mora? A palavra live, né? Verbo viver e morar. Então, onde é que ele mora? Live em Massachusetts, né? Então, este único exemplo, né, de purebred brown Swiss, ok? Ele é um novilho marrom suíço de raça, certo? Ele fez history, fez história por quê? Como o mais alto, né, novilho que já viram antes, ok? Living or otherwise, reaching heights never seen before. Então, ele alcançou alturas nunca vistas antes. Então, ele não é um boizinho, né? Um novilho da média dos outros, ok? Então, vamos ver um comparativo aqui da medida deles em relação aos demais. Então, aqui ele comenta aqui, ó, the average, que é a média, né? A média, the average height, que é a altura, para um brown Swiss steer, né? Para um novilho marrom, né? Suíço, oscillates, olha, oscila, né? Ou fica mais ou menos entre que? Between 142 centímetros and 154 centímetros. Essa é a média, ó. 142 e 154. É um novilho, é a média de um novilho, a altura de um novilho normal, né? Da média, ok? Então, approximately between 4 feet, 6 inch, ok? Isso aqui é outro tipo de altura também, pode ser usada em outros países, que eles usam o feet, né, que é pés, certo? Making Tommy more than 30 centimeters taller than the average tall steer, certo? Então, ele tem quase 30 centímetros, olha, 30 centímetros taller, né? Mais alto do que a média, the average tall steer, ok? Então, ele é um boi assim, fora da média realmente, ok? Continuando um pouquinho mais. Tommy is fed 3 times a day. Então, fed. Tommy is fed, o verbo feed é o verbo alimentar. No caso aqui está no passado, né? Ele é alimentado quantas vezes? 3 times, 3 vezes a day, ao dia. Então, o que ele consome, né? Approximately 30 pounds, que isso equivale a quantos? 13 kilograms. Então, 13 quilos de quê? Dry grain, né? De grãos secos. O que mais que ele gosta de comer? As well as more than 31 kilos of hay each day, que hay é feno, ok? Feno. Então, ele come grãos secos, né? Come feno. E ainda por cima, he is also free. Ó, a palavra free é livre, né? Livre para quê? To roam the pastures, né? Para ir nos pastos. Where he'll go. Olha o verbo aqui no futuro, né? Na forma contraída.
onde ele irá à caça de quê? For his favorite treat, né? Sua comidinha favorita, que é apples, né? Então ele é livre para andar pelos pastos também para procurar a comidinha favorita dele, que é apples, ok? Que é maçãs, ok, people? Então este foi um comentário aqui a respeito do Tommy. Tommy, que é o mais alto, the tallest steer, the tallest steer. Então, vamos ver um pouquinho mais sobre o superlative. Bem, então, aqui ao meu lado nós temos as imagens, né, que a gente acabou de comentar, certo? Então, vamos relembrar um pouco das frases que a gente viu? Então, nós temos aqui, ó, a palavra the tallest, que foi a respeito do Tommy, certo? E aqui, continuando um pouquinho mais, né, a palavra steer, que é sobre ele também, né, que é o novilho, the tallest steer, the tallest steer. Lembrem que os superlativos, tanto quanto comparativos, eles vêm de um adjetivo. No caso do Tommy, a palavra veio de que adjetivo? Do adjetivo tall, que é alto. Então, se é alto e é superlativo, ele é o quê? Ele é o mais alto dentre todos os outros novilhos, né, que existem por aí. Então, ele é bem acima da média, aproximadamente 30 centímetros acima. E ainda um outro exemplo que nós vimos aqui, ó, the shortest, the shortest. De quem que estamos falando? Aqui do casal, né? The shortest married couple. O casal mais baixo do mundo, né? De todos os outros casais, né? Eles são o shortest, the shortest. De onde veio essa palavra the shortest? Do adjetivo short, né, que significa baixo ou curto. Então, no caso aqui deles, né, baixo, né? Então, eles são o quê? The shortest, os mais baixos, né? O casal mais baixo do mundo, right? Então, vamos ver um pouquinho mais sobre o superlative. Bem, então olha só, vamos observar aqui com calma junto comigo o uso do superlativo. Acompanhe então. Então, quando nós queremos falar que a qualidade, lembra dos adjetivos? A qualidade citada é a maior dentre todas as outras, quem que a gente vai usar? Utilizamos o superlativo, ok? Então, a qualidade destes dois que se destaca é o quê? Short, que é o casal, que é baixo, e tall, que é o Tommy, né? Que ele é alto. Então, essa é a qualidade que se destaca. Como eles são, né, os que se destacam dentre todos os outros, a gente vai usar o quê? O superlativo para falar sobre eles. Um pouquinho mais sobre o superlativo. Então, primeira regra que a gente vai acompanhar aqui junto comigo é a seguinte. Para adjetivos de até 2 sílabas, nós usamos o seguinte, ó. A palavra the, né, que é o artigo definido, o a, os, as, junto com o adjetivo, adjective, depois as palavras est ou st, tudo bem? Então, esta ou esta aqui, certo? Acompanhando quem? Acompanhando o adjetivo, elas vêm junto com o adjetivo, tá? Lá no finalzinho. Como vocês viram, the shortest, the tallest, tudo bem? Então, acompanhe comigo mais um pouquinho. Agora, a regra geral. Do que se trata essa regra geral para a gente utilizar o superlativo? Então, os adjetivos terminados em consoantes adiciona ST. Então, observe aqui, ó, tall, que é o adjetivo alto, eu só fiz acrescentar tallest, the tallest, ST lá no final. Então, aqui, ó, the tallest steer in the world, né, o novilho mais alto do mundo is 1 meter and 87 centímetros, ok? Então, ele é 1,87 m, né? É a altura dele. Então, ele é o mais alto dentre todos os outros novilhos que existem, segundo as medidas que foram feitas. Mas qual foi a regra que foi aplicada aqui? Regra geral, que eu só fiz acrescentar o EST lá no tall, ó. Tall, aí eu coloquei tallest, right? Continuando. Ainda da regra geral, olha lá do casal, né? Short, que significa baixo. Então, short, the shortest, o mais baixo. Então, Paulo, Gabriel, Barros, e Catiúcia, Lee e Oshino are the shortest married couple in the world. Então, o Paulo e a Catiúcia are the shortest,
o casal mais baixo do mundo, ok? Vamos ver um pouquinho mais de outras regras, acompanhe. A próxima regra diz o seguinte, ó, adjetivos terminados em E, você vai adicionar ST. Olha só o exemplo, acompanha. Então, Nicholas Cherrywood has the largest Care Bears memorabilia collection in the world. Então, este rapaz aqui, esse Nicholas, ele tem o que? Has the largest, a maior coleção de Care Bears, ok? De ursinhos carinhosos do mundo, in the world. Então, aqui, observe aqui comigo a palavra large, ok? Que é maior. Como é que ficou aqui o superlativo, ó, largest? Como eu já tenho o E aqui no final, ó, certo? Eu só fiz acrescentar o ST para formar o superlativo. Large, the largest. Large, the largest. Tudo bem? Então, esta é a regra quando os adjetivos terminam em E, tá, gente? Terminou em E, você adiciona ST aqui no final. Continuando, vamos ver mais um example. Adjetivos terminados em CVC. O que é CVC? Consoante, vogal, consoante. Repete-se a última consoante. Vou acrescentar o quê? EST. Vamos ver o exemplo para ficar melhor para vocês compreenderem. Então, CVC, hein? Vamos lá. Então, one of the biggest diamonds of the world costs 4 million. Um dos maiores diamantes, olha aqui a imagem, né? Um dos maiores diamantes do mundo custa 40 milhões. Então, observe aqui comigo, de onde que veio esse biggest aí, ó? O biggest veio deste adjetivo que significa grande, que é a palavra big. Grande, né? Um dos maiores, ok? Bom, a palavra big, ela se encaixa na regra do CVC. Por quê? Ó? Ela tem um C, né? B, consoante, o I, que é vogal, e o G, que é consoante. Então, quando o adjetivo termina em CVC, nesta sequência, você vai repetir a última consoante, né? Tá aqui, ó. Repetir a última, né, que é a letra G, e eu acrescento EST lá no final para formar o superlativo. Big, the biggest. Big, the biggest. Então, esta regra diz o seguinte, terminou em CVC? Então, o que é CVC? Consoante, vogal, consoante. Você vai repetir a última consoante, que no caso foi a letra G, ó. Eu repeti, letra G, e aí sim eu acrescentei o EST, que é a característica de uma palavra com superlativo. Right? Tudo bem dessa regra? Vamos ver mais uma. A próxima regra diz o seguinte, olha. Adjetivos terminados em consoante mais Y. Então, nessa sequência, tá? Terminou em consoante mais Y, o que nós vamos fazer? Nós vamos substituir esse Y aqui, ó. Por quê? Por IEST, tá? Tira o Y e substitui por IEST. Então, olha só a imagem aqui, ó. Essa aqui é um blueberry, um mirtilo. Então, the heaviest mirtilo, the heaviest blueberry in the world weighs 20.4 grams. Então, ele pesa 20 gramas. Ele é um dos maiores do mundo. Vamos ver aqui a palavra, né? De onde veio? De que adjetivo que ele veio? A palavra heavy significa pesado, pesada. Ele termina em consoante Y, certo? Tá aqui, ó. Consoante letra V e Y no final, né? Então, o que aconteceu aqui, ó? The heaviest. Então, substitui o Y por IEST. The heaviest. The heaviest. Então, terminou em consoante Y, vou substituir o Y por IEST. Heavy, the heaviest. Agora, tem alguns casos que a gente não consegue aplicar regra, então você tem que decorar mesmo. Nós vamos ver uns exemplos de palavras que a gente usa bastante, que é interessante que vocês decorem mesmo, tudo bem? Como, por exemplo, o superlativo dos adjetivos good, né, que significa bom, good, e bad, né, que significa ruim, ok?
Então, como é que é o superlativo deles? Como é que é a forma deles do superlativo? Tá aqui, ó. Bom, good, fica the best, o melhor. Teacher Cláudia is the best, é a melhor, ok? Bad, palavra bad é ruim. The worst, the worst. Então, the worst, o pior. Então, essas são as formas do superlativo para esses dois adjetivos aí, tá? Não tem regra para aplicar aí com eles, tá, people? Então, fiquem atentos aí com estes adjetivos, ok? Então, good, the best. Bad, the worst. Agora, vamos ver como é que a gente faz o superlativo de long adjectives, né? Adjetivos longos. Acompanhem comigo. Então, para adjetivos com duas ou mais sílabas, o que que a gente faz? Acompanhe. Então, a gente vai usar isso aqui, ó. A palavra the, que é o a, os as, depois a palavra most e o adjetivo. Bem fácil, né? Vamos ver aqui alguns exemplos dessas palavras junto comigo. Então, são só essas três palavras aí, tá? Que eu vou utilizar para superlativos que são longos, ok? Com duas ou mais sílabas. Então, vamos acompanhar aqui no passo a passo para que vocês possam observar junto comigo. Let's go! Então, a palavra beautiful, beautiful é um adjetivo longo, né? Com três sílabas aí, beautiful, beautiful. Como é um adjetivo longo, então eu vou aplicar essa regra aqui, né? Ó, o THE, que é o artigo definido, depois o most, tá? Aquele que vai indicar o superlativo, e aí o adjetivo da forma como ele é mesmo, tá? Não tem mudança nenhuma não, tá? Olha aqui, ó. Beautiful, beautiful, igual, tudo bem? Eu só acrescentei essas duas palavras aqui na frente para formar o superlativo. E como é que ficou aqui the most beautiful? O mais bonito. Então, the most beautiful teacher in the world, a teacher mais linda no mundo é Teacher Cláudia, ok? Vamos ver mais alguns exemplos? Expensive, the most expensive. Então, a palavra expensive significa caro. Então, para formar o superlativo, ó, the most expensive. Bem fácil, né? Super easy. Mas lembre que são adjetivos longos, tá? Com duas, né? 3 sílabas ou mais. Vamos ver mais um example. Different. A palavra different significa diferente, ok? Eu quero dizer o mais diferente, então eu vou utilizar aqui, ó, the most different. The most different, o mais diferente. Vamos ver mais um. Interesting. Interesting significa, ó, interessante. Então, o adjetivo é interessante, eu quero dizer o mais interessante, então eu coloco aqui, ó, the most interesting. E aí fica o mais interessante, né? O filme mais interessante que eu já vi no mundo, the most interesting movie, ok? E aí você utiliza essas palavras na frente do interesting, the most. Vamos ver mais um. Adjetivo important. Olha, a cognato, hein? Bem parecido com a nossa palavra em português, ó. Ele significa importante, eu só coloquei o "é" no final. Então, anote isso daí que é interessante também. Então, important significa importante. Então, o superlativo ficou, ó, the most important, o mais importante. E finalizando a nossa lista, popular. Popular. A palavra popular é super cognata, hein? Popular. Mesma coisa, né? Só a pronúncia é diferente, não é? Na língua portuguesa. Então, quero dizer the most popular. O mais popular ou a mais popular, né? Depende de quem você quer falar, ok? Então, lembre-se que a gente falou de adjetivos longos, né? Com duas ou mais sílabas. Espero que vocês tenham acompanhado bem a nossa aula sobre superlatives.